Você já parou pra pensar qual o nível de respeito que o Shanks tem pelo Luffy? E o Barba Negra? Porque não é exagero dizer que ao longo da jornada, o nosso Chapéu de Palha conquistou algo que vai muito além de vitórias e batalhas. Ele conquistou o respeito, até mesmo daqueles que no início o tratavam como nada. Mas será que todos os capitães o veem da mesma forma? Hoje a gente vai responder essa pergunta. Vamos passar por todos os capitães de relevância máxima na história de One Piece. E eu vou te mostrar a porcentagem exata de respeito que cada um deles tem pelo Luffy. E já adianto logo, a diferença entre alguns vai te surpreender muito. E nós começamos com o Arlong, 5%. Esse é um dos caras que simplesmente nunca respeitou o Luffy. Para ele, os humanos eram fracos e inferiores, e a ideia de que um simples pirata poderia bater de frente com ele era ridícula. Mesmo depois de ser derrotado, Arlong não mostrou respeito. O máximo que rolou foi raiva, orgulho ferido. Por isso, o respeito dele pelo Luffy fica nos míseros 5% mesmo. Seguindo, nós temos o Don Krieg, o grande capitão da West Blue, que se gabava da sua armada gigantesca. Para ele, Luffy era só uma pedra no caminho, um moleque insolente. E olha, mesmo depois de apanhar feio, Krieg não mudou de ideia. Ele não admira, não reconhece. O máximo que dá para dizer é que hoje ele sabe que o Luffy não é qualquer um. Por isso, ficamos nos 10% mesmo. E olhe lá, Enel, 20%. Agora vamos subir um pouco. Enel, o autoproclamado deus da Skypiea. Esse é o tipo de capitão que olhava para o mundo de cima, literalmente. Pro Enel, todo mundo era um inseto, e com o Luffy não foi diferente, até o momento em que ele perdeu. Ele ficou chocado e entendeu que o Luffy era um adversário completamente fora da curva, mas mesmo assim não virou respeito de verdade. É mais aquele, ok, esse cara pode me derrotar. Por isso a nota fica em 20%. Bug, 35%. Esse daqui é especial, porque o Bug não respeita o Luffy no sentido de admirar ou confiar nele. O Bug respeita porque tem medo, e porque, querendo ou não, sempre acaba se beneficiando dos caos que Luffy cria. É aquele respeito de conveniência, sabe? Quando você não tem escolha, então fica ali entre uns 35% mesmo. Gekko Moria, 30%. Moria é um caso parecido. Ele subestimou o Luffy e levou uma surra, e passou a entender que não podia tratar o Luffy como qualquer pirata. Mas isso nunca virou respeito de verdade. Ele reconheceu a força, mas não gosta nem um pouco de admitir. Por isso o respeito dele fica em 30%. Big Mom, 50%. Agora sim, uma capitã de peso. Ela sempre viu o Luffy como um pirralho barulhento, alguém irritante que atrapalhava os planos dela. No início, nenhum respeito, mas aí Luffy começou a derrotar os filhos dela, venceu Katakuri e passou a ser chamado de Quinto Imperador. E mesmo que Big Mom nunca tenha tratado ele como igual, ela teve que engolir a realidade de que Luffy é sim uma ameaça de verdade. Por isso, o respeito dela é de 50%. Não é admiração, é medo e reconhecimento forçado. Dom Flamingo, 55%. E falando em arrogância, esse capitão viu Luffy como um pirralho que não entendia nada do mundo real. Durante a Dressrosa, ele fez de tudo para humilhar o Chapéu de Palha. Só que no final foi derrotado. E aí ficou claro que Luffy não era só mais um. O respeito de Dom Flamingo vem com ódio e frustração, mas existe, por isso 55%. Crocodile é outro que mudou bastante de visão. Lá em Alabasta, ele ria de Luffy, tratava como um lixo, mas depois de perder, Crocodile passou a entender que o moleque não era brincadeira. Hoje dá pra dizer que Crocodile respeita o Luffy como um pirata, mesmo sem gostar dele, por isso ficamos em 60%. Capone Bege, 65%. No caso de Bege, o respeito é diferente, ele nunca gostou do estilo impulsivo de Luffy, sempre achou ele inconsequente, mas durante o Whole Cake teve que reconhecer que só o Luffy conseguia arrastar todo mundo pro impossível. Aquele plano só funcionou porque o Luffy era quem ele era, por isso se criou um respeito de 65%. Bonnie, 65%. É mais curiosidade do que outra coisa, ela não tem muita relação direta com o Luffy, mas reconhece a força e a loucura dele, vê nele alguém que, assim como ela, desafia o mundo de cabeça erguida, por isso dá pra colocar 65%. Hawks, 60%. Hawks é frio, analítico. Pra ele, tudo é porcentagem. E quando ele olha pro Luffy, vê alguém que desafia a lógica. Respeita porque não tem como ignorar, mas não é admiração, é cálculo puro, 60%. Apple, 60%. Apple sempre foi oportunista. Ele sabe que Luffy é perigoso, mas nunca deixou de tentar enganar ou manipular. Então, respeita no nível mínimo necessário, 60%. Orochi, 70%. Orochi é diferente.
pouco explorado, mas dá pra sentir que ele respeita o espírito de luta do Luffy. Ele é um cara que valoriza guerreiros, e o Luffy é isso, por isso 70%. Kid, 70%. Kid é pura rivalidade, respeita o Luffy porque sabe que ele é um monstro, mas o orgulho não deixa de admitir, sempre quer provar que é melhor, mesmo sabendo que o Luffy já o superou, então fica em 70%. Barba Negra, 75%. O Teach é o oposto do Kid, ele reconhece muito bem o potencial do Luffy e vê-o como um rival direto na corrida pelo trono dos reis dos piratas. Respeito existe, mas é aquele respeito de inimigos mortais, por isso 75%. Law, 85%. Law é parceria pura. No começo era só uma aliança de conveniência, mas com o tempo virou respeito real. Law entende que Luffy é um líder nato, alguém que consegue mover pessoas e mudar o rumo de batalhas. É um respeito forte, de aliado e rival ao mesmo tempo. Kaido, 85%. Kaido começou rindo de Luffy, achava ele um moleque insolente, mas depois de tantas batalhas, derrotas e retornos, Kaido não teve escolha a não ser respeitar. No final, ele reconheceu Luffy como um Joy Boy. Isso é um respeito de guerreiro para guerreiro, então 85%. Barba Branca, 90%. Barba Branca não teve tanto contato com o Luffy, mas em Marineford ficou claro. Ele viu no Chapéu de Palha a mesma chama de Roger. Reconheceu que aquele garoto carregava a vontade da próxima era. Isso é 90% de respeito. Katakuri, 95%. Katakuri é um dos casos mais fortes. Durante a luta, ele passou a ver o Luffy como um verdadeiro homem. No final, respeitou de cabeça erguida por 95%. Hancock, 95%. Hancock já mistura respeito com paixão. Ela admira o Luffy de uma forma única, quase idolatria. Para ela, ele é inigualável. O respeito dela é absoluto, 95%. Jinbei, 100%. Jinbei entregou a sua vida e a sua tripulação nas mãos do Luffy. Confia e segue com respeito sem hesitar. É lealdade plena, 100% de respeito. E por fim, Shanks, com 100% de respeito. Desde o início acreditou no Luffy, entregou o chapéu, confiou no sonho dele e hoje sabe que o garoto se tornou um homem que vai carregar a nova era. Respeito total, sem sombra de dúvida, 100%. E é assim que a gente fecha o ranking dos capitães mais importantes de One Piece e o nível de respeito que cada um tem por ele. De desprezo absoluto lá na West Blue a respeito máximo vindo dos maiores nomes do mar. O que o Luffy conquistou não foi só força, ele conquistou o reconhecimento daqueles que movem o mundo. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve. E me diz aí, qual nível de respeito você tem pelo Capitão Luffy? Já deixa aí nos comentários pra me ficar sabendo. E se você discorda do nível de respeito de alguns personagens. Valeu, tamo junto, te aguardo no próximo vídeo.